Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? Tô dando sequência aqui a alguns vídeos no canal falando sobre fisioterapia. São os vídeos mais curtinhos, mais simples, sem edição, para poder estar sempre atualizando aqui vocês no YouTube. Hoje o assunto é sobre cuidados paliativos, que não é bem uma área da fisioterapia, mas sim um jeito da gente enxergar o paciente e de montar um tratamento diferente. Essa é uma área que durante a faculdade eu não sabia lidar, mas na especialização que a gente teve algumas aulas mais focadas nisso, eu comecei a entender e hoje cuidados paliativos fazem parte da minha paixão. Para quem não sabe, eu me especializei em oncologia pela Oncofis, estou terminando, faltam 2 aulas só para repor e aí serei especializada em oncologia. Estou muito feliz e lá a gente viu bastante de cuidados paliativos. Então vamos conversar. Tem uma colinha aqui no celular do Thiago, né, para lembrar das coisas. E é isso. Como eu falei, cuidados paliativos não são uma área da fisioterapia, mas sim uma abordagem. Tem algumas definições, principalmente do INCA, que falam que é o cuidado paliativo. É quando a gente tem uma doença que é progressiva ou que ameaça a vida do paciente. E aí o nosso foco não é bem na cura da doença, mas sim no controle dos sintomas, na melhora desses sintomas e na qualidade de vida do paciente, na condição clínica deles. Então a gente pensa normalmente, quando a gente ouve cuidado paliativo, a gente pensa só em doenças que levam à morte, ou uma total incapacidade, por exemplo, um paciente que está em fase terminal, ou um paciente que ele é totalmente acamado. Mas não é só isso, por exemplo, quando você tem uma pressão arterial elevada. Isso é uma coisa paliativa, não tem uma cura, mas você tem um tratamento que melhora o sintoma e a qualidade de vida. Você tem uma hérnia de disco. Não tem como tirar aquela hérnia de disco a não ser que seja cirúrgico. Mas você vai viver com essa doença e aí você não tem uma abordagem de curar. Você tem uma abordagem de melhorar o sintoma e permitir que aquele paciente ele faça mais coisas. Então é uma área bem apaixonante. E é claro que tem outras situações, como por exemplo, um câncer, uma lesão medular, uma esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, que são doenças progressivas. E essa era uma dificuldade muito grande que a gente tinha na faculdade, porque eu acho que muitas faculdades ainda são focadas só em reabilitar. O fisioterapeuta, ele reabilita, ele bota pra andar, ele bota pra correr, ele bota pra sentar e levantar, quando na verdade o nosso trabalho é muito maior do que isso, né? O fisioterapeuta, ele também previne, ele sim, trata, reabilita, mas ele também palia. Então nem sempre a gente vai conseguir fazer o paciente que está deitado sentar e levantar, sair andando depois, mas a gente pode ajudar para que a doença dele não evolua de forma tão rápida e que ele não sinta tanta dor, tanto desconforto respiratório. E isso tem que estar na nossa cabeça, de que nem sempre a gente vai conseguir melhorar a condição do paciente, assim, tipo, nossa, vou mudar completamente o estado que ele está. Mas se a gente conseguir dar conforto para ele e ajudar para que ele não piore tão rapidamente, isso é um trabalho muito bom e muito bonito também. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Ó, segundo o INCA, o objetivo é promover a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce de possíveis situações a serem tratadas. Por exemplo, eu sei que o paciente ele tem um câncer em pulmão. O que eu posso fazer para desde já, quando esse câncer estiver numa fase mais evoluída, ele já tá um pouquinho melhor, ele já tá mais preparado, tanto emocionalmente, então é bacana ter uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, quanto também no físico, na parte respiratória mesmo, e isso vale para todo tipo de doença. Da avaliação cuidadosa e minuciosa do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. O meu TCC de oncologia foi sobre isso, sobre a importância de práticas integrativas. Então, às vezes, é uma conversa, é incentivar o paciente a ir num lugar que tem a ver com a fé dele, ou a uma prática, por exemplo, ele não tem nenhuma fé, mas ele gosta de ouvir uma música especial que relembra coisas boas pra ele. Então, tudo isso a gente pode inserir durante a nossa terapia. Ah, eu vou fazer um exercício, eu sei que tem uma música que ele gosta. Por que não colocar também pra deixar esse momento melhor? Eu acho que é uma área muito aberta e muito humana, por isso que me apaixonei por cuidados paliativos. E eles podem vir também associados... Olha o trem de carga passando, que dá, a gente mora perto de onde passa o trem. Podem vir associados a uma coisa curativa. Então, por exemplo, o paciente está fazendo uma quimioterapia, está fazendo um outro tipo de tratamento que visa curar, mas ele pode estar numa equipe de cuidados paliativos para controlar esses sintomas que às vezes são do próprio tratamento. Por exemplo, a quimioterapia a gente sabe que deixa com enjoo,
com uma fadiga grande, aquele cansaço, então pode estar junto. E normalmente, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar, tem espaço para vários profissionais. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Foi o que eu falei, que não são só doenças que levam obrigatoriamente à morte, então eu dei alguns exemplos: hérnia de disco, paralisia cerebral, lesão medular, DPOC. DPOC também é uma doença que não vai assim, nossa, levar à morte terminal em 5 anos, mas é uma doença lenta que você tem que conviver durante muito tempo, então tá inserida nos cuidados paliativos. E o paciente é visto como um todo, e eu acho que isso deveria ir para todas as áreas, mas no cuidado paliativo é muito assim, a gente vê muito como um todo, porque eu acho que não tem mais como separar. Se o emocional do paciente não tá bem, não tá bom, como é que ele vai fazer o exercício e ficar bem? Se a parte espiritual dele, que não é só religião, espiritualidade não é só religião, espiritualidade é toda crença. Então, se você acredita em alguma coisa que te faz bem, isso é espiritualidade, mesmo que não tenha nada a ver com religião. Então, por exemplo, um chá, um contato com a natureza, para quem gosta de ter pedras em casa, música, tudo isso é espiritualidade. Então, se a espiritualidade do paciente ajuda ele vai estar no tratamento melhor. Então, essa visão como um todo. E eu acho muito importante falar mais isso para os alunos dentro da faculdade, dessa visão do paciente. Ele não é só um braço, ele não é só uma perna, ele não é só um pulmão. Ele tem que estar todo bem. E de que cuidado paliativo é ok, nem sempre a gente vai conseguir reabilitar e recuperar completamente o paciente. Mas a gente pode dar um conforto para ele, principalmente para aqueles pacientes que estão num grau mais avançado de uma doença que a gente sabe que vai levar à morte. Então existe o termo qualidade de morte também. Então, você deixar esse paciente bem nos últimos momentos dele, que é quando ele precisa resolver coisas com a família, conversar as últimas coisas que ele quer falar com a família, ele passar os últimos dias de vida dele bem, isso é muito importante. E você não falhou como profissional. Você está ajudando ele nos momentos mais importantes e mais que ele precisa de mais apoio, que a família precisa de mais apoio também. Então é isso, espero que o cuidado paliativo seja muito mais falado e muito mais bem vistos, porque faz bem pro nosso emocional também, a gente saber que tá tudo bem, que algumas doenças elas são progressivas e que o nosso papel ali é dar um apoio, é ajudar para elas não ficarem pior do que elas podem ser, né? Para os sintomas não ficarem pior, para que o paciente não fique os últimos dias dele morrendo de dor, e que algumas doenças elas não têm cura, o paciente vai viver com ela a vida inteira e tá tudo bem também, a gente vai dar esse apoio para ele viver com a melhor qualidade de vida possível. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, aqui eu falo de fisioterapia, de saúde, de bem-estar, de beleza também. Me segue lá no Instagram, estamos quase chegando a 3.000 seguidores, é Alana P. Bastos, e até o próximo vídeo.